Que o amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco, nos fortalecendo, nos abençoando em todos os nossos caminhos. E que nós possamos, com o aprendizado da Palavra de Deus, fazermos a vontade do nosso Deus e glorificarmos assim o seu santo e bendito nome. Meus irmãos, hoje eu gostaria de ler no Salmo de número 116, o verso de número 12. E vamos falar um pouco a respeito desse salmo. Leiamos a palavra do nosso Deus. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Vou ler novamente. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Só de ler este versículo, nós conseguimos entender que este salmo é um salmo de gratidão. Nós vemos o salmista querendo retribuir tudo aquilo que Deus tem feito por ele. Ele está com o seu coração grato, ele consegue ver os benefícios do Senhor e se alegra com eles. E agora ele pensa: o que eu posso fazer para retribuir tudo aquilo que Deus tem me feito? E para nós falarmos desse versículo, é interessante nós entendermos quais são os benefícios que o salmista destaca no Salmo de número 116. E ele começa falando lá no verso de número 1, diz o seguinte: o Senhor me ouve. O Senhor ouve as minhas orações, as minhas súplicas. Nós temos um grande benefício, assim como o salmista, de poder nos achegar ao trono da graça de Deus, colocar diante dele as nossas orações, as nossas súplicas, os nossos anseios, as nossas dificuldades. Todas as nossas preocupações podem ser colocadas diante do Senhor através da nossa oração. E devemos ter a certeza de que Ele nos ouve. O Senhor, Ele também se aproxima de nós. O verso de número 2 diz assim: porque inclinou para mim os seus ouvidos. O Senhor se inclina para aproximar-se de nós, para cuidar de nós. Nós não temos um Deus distante, um Deus que não se preocupa, mas temos um Deus perto, um Deus que cuida de nós, que se preocupa com com a nossa vida. Nós temos um Deus que se aproxima, um Deus próximo. Que maravilhoso é isto, porque Deus está conosco. A maneira mais gloriosa dessa aproximação é quando nós temos e lembramos o nome Emanuel, o nome de Jesus Cristo, que quer dizer Deus conosco. As promessas de Cristo, que Ele estará conosco até a consumação do século. E também a promessa de Cristo de ter enviado o seu Espírito Santo para estar conosco e em nós. É um Deus que se aproxima, um Deus que está conosco, um Deus que não nos desampara. Nós vemos também o salmista alegre, tendo os benefícios de Deus, lá no verso número 5, que ele fala que o Senhor é compassivo, justo e misericordioso. Nós temos um Deus que se compadece das nossas fraquezas, que age com justiça em todos os momentos, mas que também é misericordioso, a ponto de perdoar as nossas fraquezas e as nossas imperfeições, a ponto de fazer muito mais para o nosso bem do que realmente nós merecemos. Nós vemos lá no verso de número 6 os benefícios de Deus, falando que o Senhor vela pelos simples, por aqueles que são humildes, por aqueles que têm um coração singelo. Deus zela por eles, Deus cuida deles, daqueles que conseguem colocar o seu coração diante do Senhor, para que o Senhor cuide. Nós vemos os benefícios que o salmista destaca de Deus
lá no verso de número 7, que diz assim: o Senhor tem sido generoso para comigo. Nós temos um Deus generoso, um Deus que cuida, que beneficia, que ampara-nos, que nos dá muito mais do que nós necessitamos. É um Deus que está conosco. Quais são as bênçãos que você pode contar hoje que Deus tem te dado? Como que Deus tem feito e agido na nossa vida? Às vezes eu vejo que tenho recebido muito mais de Deus do que realmente eu mereço. Por quê? Porque o Senhor é generoso. Ele olha para nós com graciosidade. E no verso número 8, ele fala assim: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. É um Deus que nos livra. O salmista vê o benefício de Deus ao livrá-lo de todas as dificuldades, de todo o prejuízo que esse mundo pode causar. Deus é um Deus que nos livra, que está conosco, preocupando-se conosco. Mas, lá no verso 6, fala de um benefício muito maior, grandioso de todos esses, que é: o Senhor me salvou. Quem pode comprar a sua salvação? Ou o que nós podemos fazer para ser salvos? Não podemos fazer nada, não podemos agir por nós mesmos. É somente a graça de Deus, o poder de Deus, a ação de Deus que pode nos salvar deste mundo perverso para nos levar à eterna glória nos céus. Irmãos, nós vemos aqui Deus falando, o salmista falando dos benefícios que Deus tem dado. E agora ele diz: o que farei? O que darei ao Senhor diante de todos esses benefícios? E daí ele fala: o que darei? Ele começa falando: tomarei do cálice da salvação. Na verdade, a primeira expressão que ele diz, que é tomarei do cálice da salvação, essa salvação não é algo que o salmista conquistou, mas que também foi dada por Deus. A salvação também é um benefício. Mas o que nós entendemos aqui é que ele estará alegre, feliz pela salvação que ele tem recebido do Senhor. Ele contemplará a salvação, ele verá o que Deus tem feito por ele e se alegrará a cada dia. Nós vemos que o salmista, ele fala a respeito do que ele dará ao Senhor, e invocará o nome do Senhor. Nós observamos que aquilo que nós podemos dar é também uma bênção que Deus nos dá. Tomar do cálice da salvação é uma bênção que Deus nos deu. Invocar o nome do Senhor é algo maravilhoso que Deus também nos deu. A possibilidade de invocarmos o seu nome, de estarmos procurando a sua face e a sua presença na nossa vida. E ele também diz assim: cumprirei os meus votos. Lá no verso de número 14, ele diz: cumprirei os meus votos. Nós, quando fomos batizados, fizemos votos diante do nosso Deus. Quando fizemos a nossa pública profissão de fé, fizemos os nossos votos. Votos de aprender cada vez mais, de ler cada vez mais a palavra de Deus, de orarmos, de seguirmos os mandamentos do Senhor. O salmista estava falando que ele cumprirá os seus votos, votos da sua dedicação e o voto da nossa dedicação a Deus. Que esses votos não são votos aleatórios, que muitas vezes nós falamos: eu quero fazer isso, senão eu vou cumprir aquilo outro. Mas pense nos seus votos de obediência a Deus, de obediência à palavra de Deus, de andar segundo aquilo que Deus requer de cada um de nós. Cumpra estes votos. É isso que o salmista estava falando, de viver obedientemente diante do Senhor. E isto, de que forma? Verso número 17: com ações de graças,
com alegria, satisfeito com tudo aquilo que Deus é e com tudo aquilo que Deus tem feito. Meus irmãos, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Nós vimos os benefícios do Senhor que Ele deu ao salmista. Vimos o que o salmista disse que faria para glorificar e exaltar ao Senhor. Que nós também possamos reconhecer na nossa vida todos os benefícios que Deus tem nos feito e que nós possamos também ser gratos a Deus e fazer o máximo que podemos para a glória do nosso Deus. Que Deus esteja nos abençoando e nos fortalecendo. Vamos orar. Santo e eterno Deus, nós somos gratos a Ti por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Te agradecemos porque Tu és um Deus santo, justo, misericordioso, generoso. Te agradecemos porque podemos nos achegar a Ti diante da oração. Te agradecemos porque o Senhor se aproxima de nós. O Senhor é um Deus próximo, que cuida e se preocupa conosco. Te agradecemos porque o Senhor nos livra de muitos males e livra nossa alma também de pecar. Te agradecemos, Santo Deus, porque o Senhor nos salvou e pela dádiva tão grandiosa e gloriosa que é Jesus Cristo em nossa vida. E que nós possamos, Senhor, retribuir isto, não que nós possamos pagar de alguma forma o ato tão glorioso que o Senhor realizou, mas que nós possamos nos dedicar a Ti e viver gratos, alegres por tantas coisas que o Senhor realizou por nós e em nós. Essa é a oração que nós fazemos, no nome santo do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.